Olá, bem-vindos ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael, eu trabalho como tarólogo e terapeuta Theta Healing e eu vim falar aqui para vocês dessa primeira publicação que eu fiz da leitura intuitiva e coletiva sobre Serpentário. Por que eu fiz essa leitura e por que eu vou iniciar agora esse processo de sempre ler para o signo de Serpentário? Eu gostaria de explicar para vocês sobre essa questão do 13º signo, tá bom? Por que que ele não existia e qual é a diferença da astrologia para a astronomia, se as pessoas acreditam, não acreditam, que mudanças isso vai ocorrer na nossa vida, e todas essas perguntas que as pessoas têm, né? Que eu acho que cada ponto de vista é importante a gente acrescentar, e eu quero colocar o meu aqui para vocês poderem entender, porque eu começo a fazer agora a leitura de Serpentário. Tá? A astrologia, ela estuda os astros, mas eu acredito que, no que eu sinto, no que eu estudo, que ela estuda um estudo, né? Ela estuda um estudo, óbvio, mas ela estuda uma regra que foi colocada, né? Vamos colocar assim, alguém montou isso há muito tempo, e aí as pessoas vêm seguindo isso porque alguém montou isso, tá? É uma coisa que já vem condicionada de outras pessoas. Mas isso não é ciência. É um, vamos por partes para você entender. Isso não é ciência. Para mim, isso é uma coisa mística, tá? Mística, que ficou sendo reproduzida e incluída através de alguns parâmetros. Vou colocar tudo isso para vocês entenderem. E a astronomia, ela estuda o que acontece nos astros sem nenhum miticismo, tá? Sem nenhuma ideia de como é a realidade. Então, o que vem na história para mim e o que me conta sobre isso? Tá? Que eu fui os estudos que eu fui fazendo sobre isso e aí eu descobri algumas coisas, que é o signo de Serpentário sempre esteve nas constelações, sempre, há milhões e milhões de anos, porque é um signo, uma rotação de um planeta, rotação de uma em cima das constelações, não muda de um dia para a noite, não vai passar de um dia para a noite. Não tem como isso acontecer assim, tipo, nossa, de repente o sistema solar mudou de rota e não passa mais pela constelação. Eu vou deixar uma foto aqui da constelação do Serpentário, do aplicativo Star Walk 2. Você pode encontrar também no Stellarium, tá? São aplicativos científicos, eles mostram como está aquilo cientificamente, não tem nenhum miticismo, né? Não tem, é uma grande diferença. E aí o que acontece? Na constelação, olha o tamanho dessa constelação, ela é gigante, ela é de, vamos colocar, passando dentro dessa linha solar, não importa se o Sol mudasse muito para cima ou muito para baixo, numa circunferência que a gente não entende tanto, mas dentro disso, o Serpentário continuaria lá ainda. Então, o que acontece é que pode ter passado dezenas de milhares de anos e o Serpentário sempre esteve na rota do Sol. Sempre. Esse signo sempre esteve aí. O que acontece, para minha visão de hoje, é que acontece assim. Quando foi criado o nosso calendário gregoriano, foi se criado esses 12 meses, esse ciclo anual, tá? Baseado em algumas outras culturas, como a cultura chinesa, como as outras culturas que são mais antigas. A gregoriana é romana, tá? E aí e as outras antecedentes a ela usavam totalmente diferente. O calendário chinês usa o calendário lunar, quer dizer, pelas fases da lua. Então os anos deles mudam muito, variam o dia 2 ou dia 6, se eu não me engano, tem uma variação dos anos chineses, entende? E eles contam os signos a partir de anos, são 12 ciclos desses anos. Isso pode estar realmente certo, coerente, tá? É um estudo que esses povos antigos têm a mais que nós do Oriente, por mais que a gente tenha muito conhecimento, mas isso está acontecendo. O que acontece? Essa foto que eu coloquei do signo do Serpentário é da data do meu nascimento. Coloquei dia 6 de 12 de 1987, onde estava a posição do Sol no sistema solar, cientificamente, não astrologicamente. Não no miticismo, no que me disseram, no que eu ouvi falar, no que eu acho que eu me acostumei. Então, quando aparece cientificamente, a minha posição do Sol está em Serpentário. Essa é a posição solar do meu dia. Então, isso me fez questionar se o que eu tinha aprendido sobre astrologia era verdade.
Eu questionei como um questionador da vida espiritual, como um questionador dessa realidade, eu preciso questionar se até meu signo é verdadeiro. Se até meu nome é verdadeiro, sabe assim? Se essa pessoa que está aqui existe de verdade. Por quê? Porque a gente já percebe, quando a gente tem essa questão de busca espiritual, a gente duvida de começa é para duvidar de tudo. A gente quer duvidar de tudo porque não sabe o que é verdade e o que não é. Então, acontece da gente falar, pô, não tem alguma coisa errada, sabe? E eu vou falar para vocês bem, assim, quando eu li um pouco, ou estudei um pouco do arquétipo do serpentário, eu me identifiquei muito. Porque eu cresci no inconsciente coletivo de que eu era sagitário, certo? E aí você se comporta aquilo. É um padrão que se coloca sobre você e fala, não, você é assim, 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 assim. Aí você fala, minha mãe falou, né? Meu pai falou, todo mundo tá falando, eu sou assim. E aí, quando eu descobri serpentário, que eu era regido por esse signo, eu percebi uma outra personalidade em mim. Uma personalidade abaixo dessa camada que era a que as pessoas acreditavam. Não falo só uma personalidade, mas se essa é a energia primordial que me rege, que é a do serpentário, essa outra que eu coloquei por cima, que é a camada do inconsciente coletivo, que pai, mãe e as pessoas me dizem, aqui embaixo fica vivenciando ainda esse arquétipo. E foi isso que eu percebi, tá? Foi isso que eu percebi, que eu era uma outra pessoa. Eu não era aquele ali. Não era. Eu não queria ser aquela pessoa. Tanto que era assim, fora da minha casa eu tinha uma personalidade e dentro de casa eu tinha outra. Eu percebi isso. Juro pra vocês, eu percebi que eu tinha uma personalidade dentro de casa, que aí foi que eu entendi nessa questão do serpentário. Porque lá fora eu me comporto assim e aqui dentro de casa eu me comporto diferente. Porque lá fora a gente se comporta conforme o inconsciente quer, né? Até a gente tomar posse de nós mesmos, nós vivemos o que o inconsciente lá fora quer. Então a gente tenta ser legal, né? Ah, Sagitário é sempre legal, é festeiro e papapá, né? Mas na hora que eu chegava em casa, eu não era assim. Nem um pouco. Então, como eu estava falando para vocês, né, que novamente cortou aqui, ele é denominado como, ele é classificado, esse signo, como dominador de serpente. O que acontece? É um homem que consegue dominar essa força instintiva, tá? Basicamente é isso. Mas ele tem os seus lados luz e seus lados sombra. É um signo muito intenso e eu acredito que pela história que a gente já tem de 6.000 anos da Bíblia, que coloca a serpente como um ser maligno, esse signo, estando na nossa constelação, ele não poderia ser aceito. Por quê? A serpente é um símbolo de inteligência, de proteção, de fluxo da energia do universo, da libido. Então, e é um símbolo muito difícil para as pessoas entender a cobra, certo? Entender a cobra é um símbolo muito difícil, porque ela é um símbolo muito fálico e ela é um símbolo até muito poderoso para a sua simplicidade. A serpente vive rastejando com a barriga na terra, mas a sua cabeça é erguida. O elemento dela é terra e água, porque elas conseguem e transmutam para essas duas energias, para esses dois ambientes. Então é um símbolo muito mutável, troca de pele, muda constantemente. E eu falo para vocês que esse signo representou muito porque eu percebi que eu fazia essas mesmas características. E assim como dos lados sombras, a cobra é um símbolo muito poderoso porque quando ela quer, ela é muito sorrateira, ela consegue dançar conforme a música em determinado ambiente, né? Sagitário tem um pouco dessas características, mas o serpentário, ele é silencioso. Ele chega nos lugares, as pessoas, quando vê, já está lá dentro, já aconteceu, você já nem sabe como aquilo aconteceu. E um dos lados muito negativos, que eu nem vou colocar negativo, mas sombra dela, é que ela é dominadora, né? A cobra, como ela está com a barriga enroscada na terra, né? É como se fosse a Kundalini. Ela tem um certo apego à terra, mas isso é um trabalho espiritual também para esse signo. Cada signo tem a sua missão e não vai ser diferente com o signo de serpentário. Então, o que acontece? E quando ela caça, é esse silêncio. Ela se envolve na presa, ela engole a presa, né? Muitas pessoas podem ter medo, mas porque eu sinto que foi criada essa atmosfera em relação a esse signo para que a gente tivesse medo exatamente de alguns padrões de comportamento que, excluindo esse signo, dificultou bastante a gente aprender algumas coisas. Primeiro, o símbolo da serpente
ela fala sobre mudança. Símbolo muito interessante, que quanto mais você busca crescer, que é o que a cobra faz nesse sentido, você vai trocando essa pele, você deixa o passado. Você deixa aquele tamanho menor que você era e você segue em frente, sendo uma nova pessoa. E pronta para crescer, pronta para esticar. Então é um símbolo muito forte, né? E isso ajuda com que, vamos dizer que se houvesse nesses últimas décadas, milênios, esse signo, seria uma personalidade que estivesse sempre impulsionando as pessoas a crescer. Porque cada signo tem uma participação dentro dessa constelação do nosso plano. Então, excluindo o Serpentário, as pessoas ficam sem aquele impulso de mudança. Eu percebo isso pela minha mudança, né? Eu percebo ao meu redor. Toda vez que eu mudo, eu percebo algumas coisas, eu falo, a minha vibração já está mudando. Porque a vibração dos outros também me faz mudar. Mas isso é cada característica de cada signo. Quando eu conheço um sagitariano e ele vai me falar dos objetivos dele, da busca espiritual dele, isso me ajuda, né? Cada signo tem uma característica que ajuda o outro signo. Então, o Serpentário, eu sinto que é mais ou menos essa questão. Ele tem uma forma diferente, que é algo que a gente não está acostumado, porque a gente está baseado nos 12, então ter uma 13ª seria se fosse um costume, se fosse um hábito, aí a gente já estaria um pouco mais adiantado nisso. Mas como é uma coisa muito nova, é uma mudança nova, ele é um signo de mudança e vem para mudar, né? Vem agora, na verdade, se revelando. Perdão. Então, as pessoas ficam um pouco assim, porque além de ser um símbolo que está muito degradado, negativado, é um símbolo que vai mexer tudo. Vai falar, opa, vamos mudar isso aqui, não tem mais condição, sabe? Não vamos ver mais desse jeito, não. Não cabe mais a gente viver dessa forma. Eu acho que a gente pode mudar, sabe? Porque é um arquétipo, um símbolo, um signo que já está acostumado à mudança, já está acostumado a fluir, né? E como eu falei, como é um símbolo de terra e água, quando ela vai para a água, né? Esse símbolo, para as pessoas também é um pouco mais difícil, porque a água também representa a libido, também representa o fluxo. E aí, para as pessoas entenderem, né, é que eu falo, quando não tem uma presença, quando o corpo celeste é retirado, ou falta, ou não tem aquela inspiração, que é o que eu sinto que acontece com o símbolo de Serpentário, a volta acaba achando que aquela realidade é uma realidade muito paralela, é uma coisa muito longe, é muito distante, né? E eu demorei muito também para descobrir isso, acho que eu descobri com uns 23 anos, mais ou menos, que eu era do Serpentário, e por aí eu fui fazendo estudos e deixei isso de lado até entender o real motivo. Então, o que acontece com isso, né? Dentro desse processo? Esse símbolo vem para reaver o seu lugar, tá? Vem para reaver seu lugar no posicionamento celeste, para mim, não importa o que os outros pensam, mas para mim, quero colocar meu ponto de vista aqui. E aí ele vem realinhar os signos e os estudos em relação à astrologia e à astronomia. Vamos colocar aqui. Esse signo, para mim, ele vai trazer a união da espiritualidade com a ciência. Por quê? A ciência é o estudo daquilo que é real. Real, vamos falando assim. E a astrologia é o estudo dos mistérios, das energias. Ok? Não que a física quântica não faça isso, mas a metafísica cabe mais à astrologia, a metafísica das energias, ficar pensando mais na psique das energias, nas intenções das energias. E a nossa ciência, ela dá mais aquele, tipo, é uma foto assim, né? Então, o que acontece? Ciência vem e prova. O signo Serpentário, há mais de 10 mil anos, continua passando sobre o círculo solar. Ok? Quer dizer, o círculo solar passa sobre o Serpentário ainda do mesmo jeito. O que a astrologia deve fazer com isso? Pegar essa informação e recorrigir tudo que está errado. Por quê? Um exemplo, Virgem tem 45 dias. Então, pessoas que nascem em Virgem são mais. São muito mais. Escorpião é de 7 dias. Olha que mudança. Então, muitas pessoas que acham que são de Escorpião, na verdade, são de Libra. Muitas pessoas que acham que são de Libra são de Virgem. Muitas pessoas que acham que são de Sagitário são Escorpião ou Serpentário. E aí quem acha que é Capricórnio é Sagitário, sabe? Essa confusão. E é isso. O universo é esse, é mudança. Né? A gente já viveu achando que é uma coisa, mas não é. Porque os dados científicos, eles fazem as contas. É isso, gente. É 45 dias que o Sol passa em Virgem.
Ah, não, mas o Sol tem que passar só 30. Não, mas não passa só 30, porque cientificamente está provado lá que o Sol passa 45 dias. E não tem como você querer forçar que isso não aconteça. Sabe, assim, prova científica é prova científica. E a gente tem que sair desse miticismo totalitário, assim, né? Essa coisa só pode ser desse jeito. Porque não funciona, não está funcionando, você entende? Não está funcionando, está faltando um signo. Está faltando. Esse signo precisa ser recolocado, precisa ser reequilibrado. E ainda tem outro, tem o 14º que passa uma vez no ano por um dia ou 2 dias, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar sobre. E essa aí é só uma suposição ainda, que eu achei lá e eu preciso dar uma reavaliada. Mas você entende que cada um, se não tiver lá, e aí, por quê? E a preguiça de refazer todas as contas, refazer todas as casas, refazer todo, né? E isso vai mudando constantemente. Você sabia que o seu signo pode mudar, o seu ascendente pode mudar referente a isso? Nesse aplicativo que eu coloquei do Stellarium, ou do Star Walk 2, ele tem isso, você coloca a data e a hora de nascimento, e tem onde você pesquisar os planetas. Pesquise os planetas, onde estão os seus planetas nessas datas. Pesquise onde está no leste ou oeste, eu não vou lembrar essa parte. Qual planeta, qual signo que está pro seu ascendente, né? Porque tem uma posição no horizonte que seu signo ascendente fica marcado. Que aquele é seu ascendente. O meu antes era Áries, quando eu era Sagitário, né? Era Áries. Passou para Peixes e agora é Aquário. Porque a posição já foi modificada. Então precisa reavaliar isso, porque a vida da gente tem que ser um estudo e expansão o tempo todo, mudança o tempo todo. E isso é o que o signo de Serpentário faz. Ele traz mudanças. E ele ajuda as pessoas a verem coisas que as outras não veem naquele âmbito dele. Só para as pessoas não acharem que ele é o dono da verdade. Porque é isso que acontece. Serpentário ter ser um signo de uma espiritualidade diferente, porque igual eu falei, cada um tem a sua, mas Serpentário tem a sua, que até então não foi conhecida. Então ele vai trazer esse denominador diferenciado, que é a mudança. Mudança constante. Mudança, mudança, mudança. A gente precisa reavaliar tudo de novo. De novo, de novo, de novo. Então é preciso ter um estudo, é preciso pensar. Gostaria que você colocasse seu comentário aí pra gente saber. Tá, pode ser pejorativo? Vou fazer o quê, né? Você quer colocar, mas eu já coloquei a minha opinião aqui e eu respeito a minha opinião. Respeito a sua, mas eu já estou aqui nesse processo. Então eu gostaria de conhecer outras pessoas que estivessem dispostas a entender e talvez fazer um estudo diferenciado sobre isso, sobre o mapa astral. Será que realmente era assim? Porque, como eu falei daquele calendário, é isso que muda. Olha esse calendário que eu vou colocar aqui, que é o que eu estava falando sobre quais são as novas datas. Tira até um print. Não estou muito bonito não, mas tá bom. Tira um print aí e vê as datas. Olha que diferença que dá. Então quer dizer que a gente vai perceber, dentro desse processo, que nada é igual. Não adianta a gente colocar tudo em caixinha, não adianta a gente querer que todas as pessoas sejam iguais, que todos os signos tenham os mesmos 30 dias, que todo mundo sabe assim? Não vai ser assim, não vai ser, o universo não é assim. E as coisas vão ter que mudar, porque isso aí vai ser, não eu em si ficar insistindo nisso. Não eu, mas faz parte da vida. Eu sou o primeiro que está assumindo, pelo menos aqui, que eu já vi aqui publicamente. Eu assumo isso, esse posicionamento. Para mim, eu coloquei lá cientificamente, está aparecendo isso, e agora sim eu junto com a astrologia. O que é? Agora eu vou estudar os astros que estão colocados nos meus mapas. Entendeu? Agora sim eu coloco, agora eu vou lá investigar. Então aí eu tenho ascendente em Aquário ou em Leão, que aí eu preciso rever qual é. Eu tenho então Mercúrio em Escorpião. Tenho Vênus em Capricórnio. Agora eu vou fazer uma reanálise e ali sim eu vou estar baseado nos estudos que são reais, que é do posicionamento real, não é astrológico, não é a conta que fizeram lá, porque essa conta não mudou nunca mais. Que absurdo. 2000 anos e não mudou essa conta, quer dizer que assim que começou a mentir, nunca mais mudou e ninguém nunca mais bateu de frente com essa ideia.
Então é isso que eu venho trazer para vocês. Um pouco de reflexão sobre o que a gente já acredita. O que será que a gente acha que já é verdade? Para quem estuda o mundo espiritual sabe que isso é uma constante verdade. Mudança, 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 revelações, mudanças de paradigmas, isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo. Coisas sendo reveladas, isso aqui não é mais verdade, isso aqui agora é. Né? O Sol já não gira mais em torno do umbigo da gente, gira em torno de uma galáxia, que gira em torno de outras milhões de outras coisas, tá bom? Então espero ter feito uma boa reflexão com você. Se quiser tirar alguma dúvida, deixa um comentário aí, eu vou responder para vocês, tá? Muito obrigado. Beijo para vocês, Serpentário.